pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um episódio do Mais D Social. Hoje nós vamos ter um tema relacionado, claro, à captação de recursos também. E o nosso tema de hoje são 4 informações que devemos ter na ponta da língua quando vamos pedir doações para o nosso projeto social. E muitas pessoas me perguntam, caramba, Débora, será que eu preciso disso mesmo? Será que eu tenho que ter essas informações? Será que o jeito que eu falo com as pessoas não serve? Gente, o jeito que a gente fala com as pessoas servem sim. Do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se apresenta. Tudo faz diferença quando a gente vai pedir recurso para as pessoas. E aí eu tô aqui exclusivamente para isso. Como eu disse, a gente tem que ter 4 frases, né? 4 coisas importantíssimas para a gente quando a gente vai pedir algum produto, algum voluntário, algum recurso financeiro, qualquer coisa que a gente vá pedir para o nosso projeto, a gente tem que ter essas 4 frases na ponta da língua. Aí a gente sempre esquece algumas questões e a gente não pode esquecer essas questões que são fundamentais. Não simplesmente quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, mas também quando a gente vai se comunicar com as pessoas. Então a gente tem que ter 4 frases fundamentais. A primeira frase que eu sempre falo é, gente, quem é o seu projeto? Se você não souber falar quem é seu projeto, as pessoas não conseguem identificar qual o trabalho que você faz. Na verdade, as pessoas não conseguem nem identificar o que você faz. Eu falo muito com as pessoas aqui sobre projetos, sobre como captar recurso, redes sociais, comunicação, gestão. Algumas pessoas me conhecem, outras pessoas não me conhecem. E aí, como eu falo, eu me chamo Débora, sempre falo que eu me chamo Débora. E tem as minhas histórias contando aí por que eu estou aqui, sempre coloco histórias dentro da minha realidade, né, com o que eu estou apresentando para vocês, porque, como eu falo, eu trabalhei mais de 8 anos, quase 8 anos, na verdade, dentro de uma instituição da Organização da Sociedade Civil e praticamente 2 anos eu estou trabalhando direto com outros projetos sociais, mas continuo dentro do terceiro setor. Então, assim, minha experiência é no terceiro setor, ultimamente, e aquela coisa, todo o meu aprendizado, tudo foi para dentro dessa área para melhorar cada vez mais aonde eu estou trabalhando. E aí eu estou aqui todo dia, ultimamente, 2 vezes no dia, conversando com vocês para melhorar o projeto de vocês, para a gente entender o que a gente está passando nesse novo momento, né? E, na verdade, não só o que a gente está passando nesse momento, mas a gente até começar a ter uma consciência de não passarmos mais por esse momento. Então, o nosso foco nesse meu desafio, que eu fico brincando, é de passar conhecimento, deixar vocês assim, sair da caixinha, para que vocês possam pensar melhor no projeto de vocês, ter estratégia, ter aquele gerenciamento de risco, entre outras coisas, para o projeto de vocês poder crescer cada vez mais. Então, esse é o meu foco hoje. E como eu disse, quando a gente vai falar com as pessoas, não somente para pedir, mas a gente tem que saber falar quem é o nosso projeto. E muitas pessoas não sabem dizer qual é o seu projeto. E assim, qual é o seu projeto? Eu não sei qual é a minha área de atuação, eu não sei meu público, eu não sei quantas pessoas eu tenho. Então, assim, se você não sabe as informações básicas do seu projeto, como você vai pedir alguma coisa para alguém? Essa é a primeira questão. A gente tem que estar informado para a gente estar falando com alguém, e especialmente para a gente estar pedindo para alguém. Mas, como eu sempre falo, não adianta a gente pedir, a gente tem que sensibilizar essa pessoa. A gente não basta simplesmente informar, a gente tem que trazer essa pessoa para dentro da nossa realidade. E trazer essa pessoa para dentro da nossa realidade é com algumas informações e, claro, como a gente vai falar com essa pessoa. O tom da nossa voz, a nossa expressão, como se a gente vai balançar muito os braços, tem toda uma técnica por trás disso. Mas, antes da técnica por trás, a gente pelo menos tem que saber colocar as informações corretamente para essas pessoas. Então, como eu disse, a primeira pergunta é quem é seu projeto? Vocês sabem falar sobre esse projeto de vocês? Essa é a primeira pergunta. E como eu falo, eu vou em projetos, eu gosto de trabalhar com equipes, eu não gosto de trabalhar individualmente, porque assim, eu penso de um jeito e é desse jeito que eu penso, pronto, e acabou. Então, fica difícil a gente tentar contribuir e melhorar um projeto. Então, eu gosto de trabalhar com equipe dentro de uma organização. E aí eu sempre pergunto para a equipe, gente, eu quero que vocês escrevam no papel quem é o projeto de vocês. E o objetivo é que quando você escreve no papel quem é o seu projeto, as informações têm que ser todas iguais. Não estou falando que as palavras têm que ser iguais, mas a gente tem que levar para um único lugar. Se eu chegar para você e perguntar, olha, eu vou falar quem é o meu projeto. Eu sempre falo o projeto Débora Quero Ser Feliz,
que é uma coisa que eu brinco aqui, não existe, mas eu trouxe um pouco de cada projeto que eu trabalho e criei a Fundação Débora Quero Ser Feliz, imaginária aqui para vocês. Então, se eu chegar para você e falar o que é a Fundação Débora Quero Ser Feliz, eu quero saber realmente. Eu vou falar, olha, a Fundação Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças e adolescentes na parte de educação, onde a gente faz na educação e cultura, onde a gente faz com que essas crianças passem em escola de referente para que elas tenham um futuro melhor. Acabou, falei. A outra pessoa da minha equipe tem que falar a mesma coisa. Ó, a Fundação Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças da comunidade X, ela já acrescentou a comunidade. Da comunidade X na parte educacional e cultural, e a gente quer um futuro melhor. As palavras podem ser diferentes, mas a gente vai sempre para um mesmo objetivo. É fazer com que essas crianças e adolescentes, através da educação e da cultura, tenham uma vida melhor. Todas nós temos isso fechado. Então, todos no nosso projeto, temos que ter isso fechadinho. Só que a questão é, às vezes a gente sabe sobre isso. Será que eu consigo dar essa informação para a pessoa? Então, assim, se eu não consigo ter essa frase, quem é o meu projeto, na ponta da minha língua, eu já não consigo captar aquela pessoa para ser uma voluntária no meu projeto. Por quê? Porque as pessoas, para ser voluntária no projeto, a gente tem que estar aqui, envolvida com a nossa causa. Ela tem que dar importância por o que a gente está fazendo. Ela tem que acreditar no que a gente está fazendo. Então, assim, não somente um voluntário, mas a pessoa que vai doar uma roupa, a pessoa que vai doar um alimento, não importa. A pessoa que vai contribuir de qualquer forma com o nosso projeto, ela tem que entender quem é o meu público. Por que eu estou fazendo isso? Quanto tempo eu estou fazendo isso? Entendeu? Tem que ter informações para isso acontecer. A segunda pergunta que eu falo para as pessoas, que as pessoas ficam, como assim, Débora? A segunda pergunta é básica, muito básica. Vocês devem assim, pensar assim, é o básico do básico. Deixa eu ver aqui. Primeira apresentação, quem somos? Depois pedimos ajuda. Sim, mas a gente tem que falar, José, quem a gente é. A gente tem muita questão de só pedir. Ontem eu estava... Na verdade, eu sempre falo com vocês sobre isso. A gente tem que pedir, sim, as coisas para as pessoas. A gente está ajudando a sociedade, a gente está contribuindo para que ela seja uma sociedade melhor. Mas a gente não tem que só pedir. A gente tem que falar, olha, eu estou fazendo isso, você pode contribuir para isso? Simplesmente assim, bem fácil. Eu estou fazendo. Você pode me ajudar agora? Mas a gente normalmente não sabe fazer essa parte de eu estou fazendo isso. A gente chega assim, então, eu tenho um projeto e a gente está precisando de dinheiro. Eu tenho um projeto e a gente está precisando de recursos. Eu tenho um projeto e a gente está precisando de alimento. A pessoa não fala o que o projeto é. A pessoa só fala o que ela quer. A questão é essa. As pessoas não têm... eu sei que a Débora tem um projeto, ok. Ela já falou que tem um projeto, mas eu nunca soube o que é o projeto dela. Ela só sabe me pedir. As pessoas ainda ficam, às vezes, incomodadas. Caramba, cara, essa garota só sabe pedir. Meu pai do céu, quando que ela vai parar de pedir? E aí as pessoas ficam incomodadas, às vezes. Porque, assim, você pede, mas você não dá resultados. Se você não dá resultados, para que você vai me pedir, então? Se eu não vejo que você está mudando. Entendeu? A segunda pergunta é, qual é o custo mensal do seu projeto? Por que eu falo qual é o custo mensal do seu projeto? As pessoas, eu brinco muito, né, que, foi até uma pergunta que eu fiz no Facebook, você tira dinheiro do seu bolso? Aí as pessoas, mas eu tiro sempre dinheiro do meu bolso, o projeto social sobrevive por causa de mim, que não sei o que lá. Aí a questão é, por quê? Por que o projeto social vive por causa de você? Por que você tira sempre dinheiro do seu bolso para o projeto social viver? Aí a gente tem a questão, por que alguns tiram e outros não? Entendeu? Aí vem aquela coisa na cabeça das pessoas, mas porque eles têm mais oportunidade, porque eles são maiores, porque eles são aquilo. Aí eu vejo sempre aquelas desculpinhas. Mas não é, gente, não é verdade isso. A gente sabe o que a gente faz. A diferença é como a gente faz. A gente sabe, vou trazer para o nosso mundo real, tá? Mundo real e mundo paralelo. O mundo paralelo é o mundo das instituições e o mundo real é a nossa vida. A gente sabe que, mundo real, tá, gente? A gente ganha R$2.000 de salário, tá ok? Se a gente ganha R$2.000 de salário, a gente sabe que tem que pagar luz, água, telefone, tem que pagar faculdade, tem que pagar um monte de coisa e você escreve lá, tem que pagar isso, e sobrou uma grana. Essa grana que sobrou, eu vou comer pizza, eu vou sair com os amigos, eu vou fazer tal coisa, aí tu bota lá que tu quer fazer um monte de coisa. Porém, a gente tem um problema muito grande, a gente tem cartão de crédito. O cartão de crédito faz o quê? A gente gasta mais do que a gente pode gastar. Tanto que a gente vê um monte de gente endividada aí. E aí a questão é, no mundo real,
a gente pode ficar endividado, como também a gente vai economizar para a gente fazer determinadas coisas. Só que no mundo paralelo, a gente não entende isso. No mundo real, a gente trabalha para a gente gastar aquele dinheiro. No mundo paralelo, a gente trabalha, só que a gente pede ajuda das outras pessoas para que isso aconteça. Em muitos casos, nem precisamos da ajuda das pessoas. A gente faz o quê? A gente faz a sustentabilidade do projeto com um projeto de geração de renda. E, às vezes, nem com projeto de geração de renda. A gente vai em outras fontes de recursos para que o nosso projeto seja sustentável. Só que a questão é, as pessoas falam, não consigo arcar com o meu projeto e eu também não sei o custo do meu projeto, porque às vezes o dinheiro entra, sai e entra e a gente nem vê. E aí o problema todo de entrar e sair, a gente não vê, é um grande problema. Por que é um grande problema? Quando a gente vai entrar para competir, né, para um edital, para um chamamento público, para entrar, né, para uma empresa, falar com uma empresa para ela dar um recurso para a gente, a primeira coisa que ela pergunta, é sério, gente, ela fala assim, ok, muito bom, apresenta seu projeto, aí você lá, meu projeto é isso, eu tenho que saber quem é o meu projeto, isso, quais são os resultados, benefício, mas e cadê o seu custo mensal? Por que cadê o seu custo mensal? Se você vem me pedir dinheiro, você tem que saber quanto você gasta. Se você vem me pedir um recurso, você tem que saber, recurso que eu estou dizendo, gente, não um recurso financeiro, mas vamos dizer um recurso de um espaço, um recurso de uma assessoria jurídica, uma consultoria, não importa. Mas assim, como você vai pedir se você não sabe o que você precisa? As pessoas não pensam nisso. Ah, eu só preciso de dinheiro, mas você precisa de quanto? Quanto você precisa? Eu trabalhei 8 anos nisso e hoje eu vou no projeto para ensinar as pessoas a pedirem. Só que o problema não é a gente pedir para as pessoas, é como a gente vai pedir para as pessoas. Eu estou focando muito para vocês falarem sobre sensibilidade, de fazer as pessoas sensibilizar em relação ao projeto de vocês, a fazer com que as pessoas sintam-se dentro do projeto. A gente não faz isso para as pessoas. A gente sempre pede para as pessoas. A gente não tem que só falar, eu quero. A gente tem que dizer que aquela pessoa é importante para a gente, porque ela está contribuindo para a gente transformar o mundo. Entendeu o sentido da coisa? A gente pede para a pessoa no sentido de, fulano, Beltrano, eu quero dinheiro para que eu faça esse trabalho. Não é verdade. A gente está simplesmente fazendo um trabalho que, na verdade, aquela pessoa que está me doando, ela está pagando, vamos dizer assim, não é dessa forma, mas vamos botar nesse contexto, pagando você para você fazer aquilo para ela. Entendeu o conceito? Mas a gente só fala assim, olha, a gente vota para esse lado, olha só, você está me dando dinheiro, eu faço isso porque você não quer fazer. Mas, na verdade, não é assim. Na verdade, é aquela coisa de união. Eu tenho a minha sabedoria, tá? É um exemplo, a minha sabedoria de estar ali ensinando alguém alguma coisa. Aquele outro sabe mexer na massa. Eu sei a receita. O fulano tem a força, ele consegue mexer a massa. Ciclana tem o fogão. Beltrana tem os ingredientes para a gente fazer só o bolo. Olha só, a gente vai fazer só um bolo. Mas eu sei a receita, fulana tem a batedeira, Beltrana tem o ingrediente, a outra tem o fogão. A gente fez o quê? Um bolo gostosão. Eu não fiz sozinha, eu fiz com um monte de gente. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que quando a gente pede doação, a gente não está só pedindo a doação, a gente está falando, olha só, o que você está fazendo está contribuindo muito mais do que você pensa. E se a gente conseguir sensibilizar as pessoas, a gente não vai nem pedir mais doação. Essa pessoa vai nos dar por vontade. É pura vontade. Por isso que eu falo muito como eu falei, as pessoas falam dos projetos grandes e dos projetos pequenos. A relação não é o projeto ser grande ou pequeno. A relação é como que o projeto pede para as pessoas. Essa é a questão. Como eu disse, eu conheço projetos pequenos que o contexto desse projeto, a comunicação desse projeto, como eles sensibilizam a pessoa é tão boa, mas tão boa, que acho que eu dei até um exemplo para vocês, que foi um projeto que eu conheci em 2018, que tinha 1 ano só de projeto, a menina tinha acabado de começar o projeto, e ela se esforçou, procurou, foi fazer um ali, conheceu outro ali, fez uma equipe legal, e hoje ela está com 3 anos de projeto, com certificações, com patrocinadores, e assim, está crescendo o projeto começou com 10 crianças, hoje o projeto tem praticamente 50 crianças em 2 anos. Então assim, como que ela fez isso tudo?
E aquela coisa, ela não fez sozinha, ela fez com uma equipe, tanto que no dia que eu encontrei com ela novamente, ela falou da equipe, ficou super feliz com a assistente social falou, não, eu que agradeço porque eu estou fazendo a diferença, vocês me mostraram o outro lado. Aquela pessoa que está ali como voluntária, ela está grata pelo projeto estar contribuindo para ela fazer uma coisa diferente. É isso que a gente tem que botar na cabeça das pessoas. Não simplesmente eu preciso do seu dinheiro para eu trabalhar. Eu preciso do seu recurso. Mas você está fazendo muito mais do que você possa imaginar. E aí a gente fala os resultados. A gente apresenta as coisas para as pessoas de uma forma diferente. E a gente não vê isso. A gente vê muito o pedinte. Aí a gente fala, a gente é pedinte sim. Mas o problema todo é, a gente pode ser um pedinte diferenciado. A gente não precisa só pedir, a gente pode receber sem nem fazer força. O importante é saber como a gente vai sensibilizar as pessoas para que elas deem sem eu pedir. Essa é a questão. E a gente vê, por exemplo, em relação a sensibilizar, e para ver se o nosso trabalho realmente está correto, é quando a gente faz uma campanha. Uma campanha, quando a gente coloca uma campanha no ar em relação à doação de fralda, à doação de alimentos, à doação de material de limpeza, ou faz uma campanha de financiamento coletivo, a gente passa para as pessoas olham e falam, caraca, é o projeto X, o projeto é muito bom, eu vou colaborar, eu vou compartilhar. Em menos de uma semana, 2 semanas, o projeto bate o pedido deles, como se fala, o objetivo de pôr 2, 3, 4 mil reais, que tu fala, caraca, eu nem sabia que eu conseguia fazer 3 mil reais tão rápido assim. E eu já vi projeto fazer isso. Por quê? Porque tem uma história por trás. Não é uma história de 10, 20, 30 anos, não, gente. É uma história de 1, 2 anos só, ou até menos. Mas é aquela coisa, como você conversa com as pessoas? Como você sensibiliza as pessoas? Como você informa as pessoas? Porque não é simplesmente informar, é sensibilizar. É diferente. Eu posso me comunicar com você e você, tipo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, eu posso sensibilizar você, te informando, sensibilizando, você vai falar, cara, isso tem que mudar. E quando você fala, cara, isso tem que mudar, aí eu sensibilizei você. Essa é a questão. É você pensar e ficar corroendo, mastigando aquilo, falar, não estou conseguindo dormir, porque ela falou isso. Pronto, você bateu naquela tecla onde precisava ser tocada. E aí a gente sabe que sensibilizar é isso. É chegar num ponto onde a pessoa se questiona se ela pode fazer ou não pode, ou o quanto ela pode fazer mais por uma causa. Esse é o contexto. Aí, como eu disse, deixa eu ver aqui, sensibilizar é tomar o doador parte essencial do projeto. Sim, é fundamental. Se o doador ele se sentir diferente, ele se sentir amado, ele se sentir acolhido, acabou. Tu não perde nunca mais esse doador. A diferença é essa, a gente só pede. A gente pede, muito mal agradece. E como eu disse, tem gente que fala, doou, não precisa agradecer. Perdeu o doador. Perdeu o doador, gente. A gente está ali num contexto que a gente fala, a gente esquece que o mundo paralelo está vinculado com o mundo real, gente. Ele não tem como se desvincular. Porque a gente, como cidadão, trabalhador, a gente quer reconhecimento do nosso patrão. E o nosso patrão fala, para que eu vou te reconhecer se eu pago para você trabalhar? Aí a gente pensa da mesma forma num projeto social. Ah, o cara tá me doando, ele tá doando porque ele quer. Claro que não, gente. Ele tá doando porque ele quer fazer diferença. E você, quando tá trabalhando, aí é aquela coisa, quando você tá trabalhando, você faz o teu melhor, tu espera que teu patrão fale para você, muito bom. Aí ele, nada sensível, ele fala, mais do que tua obrigação. Só que você, como trabalhador, você pensa, caraca, eu tô fazendo o melhor, e o cara nem tá me dando atenção. Aí você vai, chega no mundo virtual que é o teu projeto, que na verdade não é virtual, o mundo paralelo do teu projeto, ele fala, o doador vem, que o doador é como se fosse o trabalhador você, e você é o teu empregador, aí o cara vai lá e tá, pô, tá aqui meus 10 reais, me esforcei, tá aqui 1 quilo de açúcar, nananã, e tu fala assim, 1 quilo de açúcar, 10 reais. O que eu vou fazer com isso? Quer doar? É obrigação tua doar. Se você quer doar, então seja, doa então. E aí você fala, cara, o cara tá doando o que ele pode. O cara quer fazer a diferença, mesmo que seja com 10 reais, com 1 quilo de arroz. Aí você fala assim, valeu. Não, pô, tu é muito bom. Ah, mas você tá enchendo a bola dele. Não, vou encher. Você é muito bom, você é um cara legal, você tá fazendo a diferença. Olha que a partir de hoje você vai receber nossos e-mails. Ah, mas o cara deu 1 quilo de arroz. Problema.
Tu pensa se todo dia, todo mês ele te der 1 quilo de arroz, gente, são 12 quilos de arroz por ano. Se você pensar bem, são 12 quilos de arroz, 1 quilo de arroz, 5 quilos de arroz está R$ 13. São R$ 25, vamos dizer assim, que esse cara te deu no ano. E aí tu pensa, R$ 25 no ano, e ele podia não ter te dado nada, era menos R$ 25 no ano para você. A gente não pensa nesse contexto que em pouco, a gente faz um montante. As pessoas começam com um pouquinho, gente. As pessoas não começam, eu ganhei na Mega Sena. Não, a pessoa, pensa bem, quanto você já gastou para ganhar na Mega Sena? Gastou pra caramba. E às vezes nem ganha. Aí o cara vai lá, gasta, calcula, faz um monte de coisa. Tá, ganhei agora na Mega Sena, mas tu fez um esforço, você se estressou. Toda vez que você perdia, você se estressava, lá. E um belo dia foi sorte. E o problema todo a Mega Sena é sorte. Captar recurso não é sorte. Captar recurso é técnica. É planejamento. É só isso. Não precisa de sorte. Porque todo mundo tem a mesma oportunidade. A diferença é quem se prepara melhor para conseguir o recurso que está disponível. É só isso. Terceira pergunta, tá? Quantos beneficiários tem um projeto? O que é quantos beneficiários tem um projeto? Meu projeto trabalha, como eu falei, o projeto Fundação Débora Quero Ser Feliz, trabalha com crianças entre 8 e 18 anos, tá? Deixa eu ver aqui o que o Estilo aqui falou aqui. É verdade isso. O projeto tem com algumas comunidades terapêuticas e faz muitas coisas. Sim. Mas é verdade, gente, é isso que eu tô falando. A gente tem que agradecer as coisas. Ainda mais que as coisas são doadas, gente. A gente não pode... Doação é aquela coisa. A pessoa doa porque quer. Verdade, a pessoa doa porque quer. É verdade, isso é verdade. Tá na lei, você doa porque você quer, não é obrigação. Tá na lei. Mas a gente bota assim, quem doa porque ela quer, porque você tocou para ela te doar. Entendeu? Então você já mexeu com ela, deu aquela coceirinha assim no coração. Gente, você deu aquela coceirinha e ela doou. Imagine se você fizer aquela coceirona. Ela te deu 1 quilo de arroz, se você fizer uma coceirona, caraca! Ela vai falar, meu Deus, eu quero aquele projeto, eu amo aquele projeto é tudo na minha vida. Gente, eu tinha voluntárias assim. Eu tinha pessoas desse jeito no projeto, de falar, Débora, eu falei até uma vez que a gente faz bingo no projeto, fazia bingo no projeto, faz, né, ainda. Gente, uma voluntária trazia 60 pessoas. Uma voluntária. Ela comprava um convite e vendia 60. Poxa, ela vendia 60 convites, vendia. Ela contribuía mensalmente com o projeto? Não. Em dinheiro? Não. Mas um único evento no ano, ela levava 60 pessoas. E um bingo era R$ 80 um convite. Aí você fala, se eu não valorizar aquela voluntária, agradecer muito aquela voluntária, não estou falando só porque ela levou aquelas pessoas, não, porque para mim voluntários são todos iguais. Eu vou agradecer todos da mesma forma. Você pode me dar R$ 1.000 um doador, como o outro vai me dar 1 quilo de arroz. Eu vou agradecer da mesma forma. Cada um dá o que pode. E a gente, como uma instituição, agradece. Ponto. Ah, aquele voluntário me dá mais, vou tratar ele assim. Claro que não, gente. Tu pode tratar ele assim, o outro, meia dúzia de voluntário que você tratando ele assim vai embora. Aí você perde muito mais do que aquele voluntário que te dá recurso uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Então, assim, a gente não tem que pensar aquele é melhor do que aquele, ou aquele é pior do que aquele, não. É todo mundo igual. Todo mundo junto e misturado faz a coisa fluir e ficar melhor ainda. Deixa eu ver aqui, quem doa sempre quer retorno, tipo, agradecer. Assim, na verdade, não é, a pessoa às vezes não quer nenhum retorno, sabe? Mas a gente agradece. Porque eu acho que, como eu falei, eu trabalhei muito tempo nesse projeto, e às vezes a gente perguntava para as pessoas, poxa, tira uma foto. Não precisa, não quero agradecimento, não. Não, mas me dá seu telefone. Ai, não precisa. Não, me dá. Eu insistia para a pessoa, e aí a pessoa falava, então tá bom, toma meu telefone, eu só queria doar mesmo. Não, tem gente que faz isso, mas a gente faz o quê? Não, eu quero mostrar que você é importante. Você é importante, sim. E aí a gente mandava o agradecimento para a pessoa, aí a pessoa às vezes tirava foto, a gente colocava no Facebook, Instagram, esse tipo de coisa. Aí a pessoa falava, poxa, obrigada, fiquei toda sem graça. Depois eu vou levar umas coisinhas mais para vocês. Cara, entendeu o contexto da coisa?
Porque você agradeceu, a pessoa ficou, não precisava. Mas por você ter agradecido, a pessoa fica mais sensibilizada. Esse é o contexto da situação. É sensibilizar as pessoas. E aí o agradecimento ele é fundamental em tudo que a gente faz. Tudo, 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 tudo. Foi no evento? Obrigada. Doou alguma coisa? Obrigada. Por isso que eu falo, a gente tem que agradecer muito aos nossos voluntários. Os nossos voluntários são peças fundamentais dentro do nosso projeto. Eles não dão tempo, eles não dão sabedoria, eles não dão conhecimento, eles não dão habilidade. Cara, o voluntário é os caras do projeto. A gente tem que dar tanto valor para esses caras e a gente não dá, que a gente não consegue fazer o trabalho do nosso projeto perfeitamente, com como se diz, com mais eficiência, mais eficácia, porque a gente não tem o quê? Voluntários. Se a gente parar para pensar e ter esse recurso humano, o recurso humano, que é o voluntário, dentro do nosso projeto, o nosso projeto flui de uma forma que a gente nem possa imaginar. Como eu disse, conheço um projeto na ilha que só tem uma pessoa que é CLT. São mais de 100 voluntários e só tem uma pessoa que é da parte administrativa que faz tudo no projeto. Fala com o voluntário, vê certificação, ela faz tudo. Não é tudo assim no contexto, não é tudo, 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 porque como eu disse, tem voluntário para administração, tem voluntário para financeiro, tem voluntário para não sei aonde, mas aquela pessoa só tem uma. Por quê? Ela praticamente é coordenadora dos voluntários, ela que vê o trabalho dos voluntários, ela que organiza a instituição num todo, mas a instituição é toda feita por voluntários. Pessoas ali, mas voluntário? Gente, não sei quantos fisioterapeutas, não sei quantos médicos, não sei quantos assistentes sociais. Gente, é fundamental. Aí a pessoa fala, mas projeto vive de voluntário? Gente, vive. Um dos 5 passos que a gente fala que é uma OSC é você ter o trabalho voluntário. Se você não tem trabalho voluntário, gente, não entendo. O que está faltando para você não ter o trabalho voluntário? Você tem que acreditar no nosso projeto. Se você acredita no seu projeto, você mostra o potencial do seu projeto para as outras pessoas, as pessoas falam assim, cara, entendi, por isso que ele está fazendo isso. Só que o problema todo é que a gente não mostra isso para as pessoas. A gente acredita naquilo e a gente não mostra para as pessoas que o nosso trabalho é bom. E que a gente quer que aquela pessoa seja parte desse trabalho, que você, na verdade, você não é nem o seu trabalho. Eu falo muito isso, o trabalho nem é seu. O trabalho acaba sendo nosso. Você veio com uma ideia, algumas pessoas acreditaram na sua ideia e a gente fez o projeto fluir. Esse é o contexto. Eu acredito que o seu trabalho faz diferença sim, e a gente tem que botar que o trabalho nem é nem meu, o trabalho é nosso. Porque só a gente pode fazer algo maior. É nesse contexto que a gente fala, eu vou muito em projeto, que a pessoa fala assim, mas o projeto é meu. O projeto é meu. E aí, tanto que você fala que o projeto é seu, as pessoas não podem dar palpite, é uma confusão. Então, assim, é legal porque você criou o projeto, você idealizou o projeto, mas é muito bom você falar que o projeto é de todos nós. Eu idealizei, mas eu quero que você transforme esse projeto junto comigo. Quando você fala isso para as pessoas ficam, caraca, show de bola, ele quer que eu faça parte disso, ele quer que a gente cresça junto, ele quer que a gente... E quando você fala isso para as pessoas ficam, caraca, elas passam a acreditar muito mais porque passa a ser delas também. Esse é o contexto quando a gente fala de pedir uma doação, de pedir a colaboração das pessoas. Elas querem fazer parte disso que você criou. E aí, quando a gente fala, eu criei esse projeto e a gente se juntou para que cresça, a pessoa fala, eu faço parte dessa realidade. É o pertencimento da pessoa. E o pertencimento gera o quê? Crescimento. Isso é fundamental. Deixa eu ver aqui que o... Não, show de bola, não, mas é só para você se entender. Porque, assim, as pessoas pensam dessa forma assim. Mas, às vezes, como eu disse, a palavra, a frase da pessoa, as palavras, elas têm poder. E aí, quando a gente fala, não, o meu projeto, as pessoas ficam, caraca, mas eu tô aqui, eu tô colaborando. Aí, por isso que eu falo, tanto que quando eu falo nosso aqui, vocês devem ver que falar, cara, que nosso é esse? Nossa, eu sempre falo no nós. Porque eu posso estar falando aqui com vocês, sempre é minha cara aqui que está exposta para vocês, mas eu tenho o Jefferson, que é a parte técnica, toda a parte que está acontecendo por trás das câmeras é ele. Mesmo que ele chegue para mim e fale, pô, Débora, Débora, o teu projeto é Débora Ferreira, é mais D social, que significa mais Débora, mas é seu. Eu falo, não, é nosso, porque isso não estaria acontecendo também se não tivesse você aqui.
Então, eu sempre gosto que é sempre nosso, 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 que a gente bota pertencimento da pessoa e aquela coisa, a gente bota o pertencimento, a pessoa quer fazer cada vez mais, porque ela tá ali por trás disso tudo. Então, eu gosto muito de fazer isso. Então, o pulo do gato depende do que é o pulo do gato, Genilson. Então, gente, o Genilson tá aqui no YouTube. O pulo do gato, gente, depende da situação. O pulo do gato, na verdade, é a gente que dá. E o que é esse agente que dá? Se a gente não vê o nosso projeto em si, fazer um planejamento legal, saber onde nós estamos errando, a gente não tem como dar o pulo do gato. A gente pode dar o pulo do gato sem saber aonde que realmente vai. E eu brinco muito que o pulo do gato é você cair, né, certinho e pezinho. Só que se você não sabe aonde você está pisando, você não tem como dar o pulo do gato. Então, assim, eu, Débora, diria para você primeiro, Genilson, é você sentar com a sua equipe e ver aonde que estão os erros que você tem. Assim, aonde que está dando errado, o que está dando certo, e aí você fala, está dando errado nisso? Vou pensar em como vou melhorar esses erros aqui. Se está dando certo isso aqui, eu vou continuar fazendo isso aqui, porque eu tenho crescimento desse lado aqui, porque está dando certo. E aí, você vai começar a trazer o positivo para cima e o negativo você vai melhorando cada vez mais. E aí que você vai dar aquela olhada. Ah, tá melhorando uma coisa. O pulo do gato é você fazer a melhoria da situação do seu projeto. Mas você só pode fazer uma melhoria se você souber o que você está errando. Essa é a questão. Você não tem como não tem como eu falar assim, o pulo do gato é esse, porque é impossível. O pulo do gato, como eu disse, é a primeira coisa é você saber sensibilizar as pessoas. Isso é o pulo do gato fundamental para todo mundo, que não é o pulo do gato, na verdade. Isso é a gente ter consciência do que a gente está fazendo. Ponto. E depois a gente vai falar o que a gente está errando realmente, para que a gente possa acertar e realmente o projeto fluir. Então, assim, se você quer saber se o teu projeto está bom ou está ruim, você tem que pedir para as pessoas que estão dentro do seu projeto lerem o projeto. Por que lerem o projeto? Porque a pessoa vai falar assim, eu escrevo super bem. Só que não, tá, gente? Vocês podem ver aqui, eu acelero muito, eu penso muito rápido e às vezes algumas palavras saem erradas. É a mesma coisa na minha escrita. Eu penso muito, muito rápido, a minha escrita, nossa, eu como S e como L, nossa, às vezes você vai ler a frase, tá tudo errada. Tudo errado. E aí a questão é, eu escrevo, como eu trabalhava no meu projeto onde eu trabalhava, eu escrevia, super, fazia, botava as técnicas, tudo maneiro, porque o meu pensamento é muito rápido. Aí eu mandava para a assistente social. A assistente social, Débora, tá com os erros ortográficos aqui, ficou um pouco sem coesão e coerência essa frase aqui, eu tô ajeitando, vou botar algumas coisas aqui, mas o que eu entendi tá muito legal. Mas eu vou mudar um pouquinho a estrutura aqui. Eu falei, não, sem problema nenhum. Aí, como eu disse, olha o trabalho em equipe da gente. Aí a assistente social mudava um pouco das... O texto continua praticamente sendo o mesmo. Até hoje eu faço muito isso com o Jefferson. O Jefferson lê muito os meus textos, mas no final das contas a gente lê umas 20 vezes, acaba sendo ainda com erro. Mas assim, a gente lê tudinho, aí fazia o quê? A assistente social lia, botava as palavras corretas em relação aos termos técnicos da assistente social, mandava para outra profissional, a outra profissional lia, via se estava batendo, que a gente queria passar para o patrocinador, leu, passava para outra pessoa lia mais uma vez, colocava mais umas coisas, aperfeiçoava mais um pouquinho, voltava para mim, eu olhava, tá, show de bola, já fiz, tá? Mandava para a nossa presidente lia, falava, não, gostei, assinava, a gente mandava o projeto para o edital. Passávamos no projeto. Às vezes sim, às vezes não. Dependia muito da situação e aquela coisa, a gente tem que comover quem está lendo o nosso projeto e em outro contexto é para a gente também ter um impacto que é necessário. Às vezes a gente manda um projeto que é muito legal para a gente, mas ele não impacta tanto como outro projeto que está ali concorrendo com a gente, entendeu? Eu gosto muito de falar em relação a estar disputando com a gente do que ele ser uma concorrente, esse tipo de coisa, porque a gente, na verdade, a gente não está... Ele não é minha concorrente, a gente está brigando por isso. A gente está necessitando de um recurso, e sim, a gente está necessitando de um recurso, mas a gente não pode dizer que a gente está ali brigando, a gente não gosta dela, não gosta, não é. Aquela coisa, quem está mais capacitado é que vai, infelizmente, ganhar. Felizmente, né? Ganhar o recurso, que esse é o certo. Eu acho que... Espero que eu tenha passado para você, Norma, o que eu estou querendo dizer. Então, assim, diria para você passar para as pessoas que você está fazendo esse projeto, para as pessoas lerem mesmo, já que é um projeto, deve ser um projeto que você saiu de alguma coisa, algum lugar, esse projeto saiu. Então, peça uma pessoa para ler o projeto, ver se ele está encaixado com o que você imaginou. Vamos voltar aqui para eu terminar de falar para vocês. Então, assim, como eu falei, 4 frases. Quem é meu projeto? Qual é o custo mensal do meu projeto? Quem são os nossos beneficiários? Como eu falei, nossos beneficiários.
Os nossos beneficiários o projeto Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças de 10 anos até os 18 anos, crianças e jovens. E aí, o que acontece? A gente trabalha com esse público, está no nosso estatuto, que a gente trabalha com esse público, e a gente tem praticamente 100 crianças. Porém, a gente dá cesta básica. A gente dá 64 cestas básicas. Aí você vai me perguntar, pô, você dá 64 cestas básicas, mas tem 100 crianças. Por quê? Porque a gente está dando 64 cestas básicas para as famílias. Então, significa que dessas 100 crianças, algumas são irmãos. E aí, o meu trabalho oficial é com as crianças. As famílias em si, os responsáveis, eles estão indo no projeto para falar com a psicóloga ou assistente social sobre a criança, que é o meu foco. Entendeu? Então, assim, aquela criança, ela não responde por ela. Então, o pai e a mãe dele, os pais, né, os responsáveis, têm que ir no projeto porque a gente tem que falar com aqueles pais. Mas o meu projeto em si trabalha com crianças e adolescentes. A diferença é que muitas pessoas falam assim, não, mas aí eu trabalho com as famílias, eu trabalho com não sei quem, eu trabalho... Se você falar que você trabalha com a família, ok. Só que o problema todo é que às vezes você só trabalha com crianças. E os pais só estão lá para responder por aquelas crianças. Se você faz isso e o seu projeto só tem crianças e você acaba fazendo projeto de geração de renda, palestra com os pais, blá, 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 você está fugindo da vertente do seu projeto. Então, a gente tem que entender como está no nosso CNPJ e qual é o trabalho que a gente está fazendo oficialmente dentro do nosso projeto social. Então, a gente tem que saber disso. Se a gente chegar e falar para o nosso patrocinador, não, a gente trabalha com a família, com o pai, com a mãe, geração de renda, blá, 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 se empolga no projeto. E aí o cara fala, não, tudo bem, então manda para mim as documentações, que eu adorei o que você me falou aqui. Eu acho que eu vou querer patrocinar você a parte de geração de renda das famílias. Aí você fica, caraca, agora me dei bem, lá, lá, lá. Aí quando o cara vai ler o seu estatuto, o estatuto está lá. Trabalha apenas com crianças e adolescentes na parte educacional e cultural. Mas você trabalha com a família no geração de renda porque você viu a necessidade. Não que o seu estatuto disse que você poderia fazer aquilo. E aí você faz o quê? Você perde o recurso que você possivelmente iria ganhar. E segundo, o próprio patrocinador fala, caramba, ela está totalmente perdida no que ela está falando. Aí a gente volta lá em cima. O que o seu projeto faz? Quem é o seu projeto? Trabalha com as famílias ou trabalha com as crianças? Entendeu o sentido da coisa? Como está tudo vinculado? E a gente não repara nisso? Outra coisa aqui, que é a nossa quarta pergunta, na verdade, é quais são as fontes de recursos do nosso projeto? Por que a gente fala das fontes de recursos? Quem vai patrocinar o seu projeto, ele sempre vai questionar da onde que você está tirando dinheiro. Por quê? Porque tem gente que fala assim, não, eu tiro recurso de lá, em todos os lugares. Aí chega na hora, o patrocinador vai te dar um recurso e você fica, agora vou aliviar, não vou precisar mais fazer nada. Já tenho recurso numa boa. Só que se o patrocinador vê esse sentido que você precisa de alguém para bancar as contas, não simplesmente para você fazer o impacto que você disse que faria, ele vai falar, cara, eu não posso patrocinar essa pessoa, porque quando acabar o patrocínio, ela não tem recursos para continuar o projeto. Não tem como eu patrocinar. A gente tem que pensar também nesse contexto. Então, as 4 perguntas são fundamentais para a gente falar qualquer coisa com qualquer pessoa. Se a gente vai pedir voluntário, se a gente simplesmente só quer falar do nosso projeto, se a gente só quer divulgar nosso projeto, não importa. Essas 4 perguntas são fundamentais. Ah, Débora, eu tenho que chegar e falar para a pessoa, então, eu gasto R$ 4.000 no meu projeto? Não necessariamente. Mas você tem que ter essa informação. Porque se a pessoa chegar e perguntar para você, então, Débora, ou então, João, ou então, Carlos, o que você está precisando? Qual é a despesa do seu projeto para que de repente, eu consiga arcar com alguma coisa? Aí você fala, então, a gente precisa de muitas coisas. O que são muitas coisas? Muitas coisas eu posso pensar, então, o que eu posso te dar é roupa. Ah, não, então, aí, poxa, então não vai poder me ajudar, né? Ah, mas tá bom, né? Tu conhece outra pessoa que pode me dar dinheiro? É assim que as pessoas falam com as outras. E não é desse jeito. Porque aí aquela pessoa fica assim, caraca, eu tô tentando ajudar com o que eu posso, e ela tá dizendo então que não posso, ela disse que precisava de qualquer coisa, na final de contas ela só precisa do dinheiro, lá, lá, lá. Aí você acaba criando outras interpretações na cabeça daquele futuro doador. Então a gente tem que pensar muito em relação a isso. E aí, eu gosto muito de falar com as pessoas que a gente, quando está falando de projeto, a gente está falando em captação de recursos, como eu disse, pessoas,
recursos físicos, alimento, assessoria jurídica, que são os produtos e serviços. A gente sempre tem que pensar 2, 3, 4 vezes da forma como a gente vai falar com as pessoas, tá? E como eu disse, a gente tem que ser honesto com essas pessoas, a gente tem que trazer aproximação dessas pessoas ao nosso projeto. Então, assim, a gente tem que mostrar o mais sensível do nosso projeto, do mundo, tá? E da pessoa. Então, assim, se a gente não conectar a pessoa ao nosso projeto, a gente não consegue captar esse recurso. A gente não consegue captar aquela pessoa para ser o nosso assessor, ou o nosso contador, ou o nosso advogado, ou, de repente, a nossa professora. Então, assim, a gente tem que falar com essas pessoas. Uma coisa que é fundamental quando a gente fala de recursos, como eu falei, voluntários, é a gente começar com campanha, gente. Coloca a campanha e fala. O projeto Fundação Débora Quero Ser Feliz, que trabalha com crianças, para que elas tenham um futuro melhor através da educação, está à procura de novos voluntários. Aí tu bota assim, você que é professora de português, de matemática, de química, faça parte da nossa família. Olha a diferença. Se você lê uma parada dessa, tu fica, caraca, sério? Eu dou aula de matemática e, caraca, tu tocou ali porque você tá falando que eu vou fazer parte da família, da sua família. Agora, se você chega ali e bota assim, super secamente, o projeto X precisa de voluntários. Professor, educador e também assistente social. É tipo assim, você é qualquer um. Qualquer pessoa que chegar lá tá ótimo para mim. Agora, se eu falar, você pode vir fazer parte da minha família, eu tô dizendo o quê? Que você é especial para mim. Quem lê aquilo ali, quem tocar aquilo ali vai falar, caraca, eu quero fazer parte daquela família. Agora, eu vou ser assistente social? Se eu não for deixar de ir, não vai nem fazer diferença para aquele projeto. Então, a gente tem que saber falar com as pessoas. Isso é muito importante. Saber tratar as pessoas. Entendeu? Porque assim, gente, o projeto mais importante que a gente tem é o nosso. Eu não tenho que ver o da Maria, o do Pedro, o do Carlos. Eu não tenho que saber desses projetos. Aqueles projetos fazem o trabalho deles. Acabou. Aquele ali faz o trabalho dele. Eu tenho que ver o meu trabalho. Se eu estou vendo que o meu projeto não está captando recurso, alguma coisa está errada. Entendeu? Eu não tenho que falar, é o Pedro que é melhor do que eu. Que o Pedro é melhor do que você, cara. O Pedro não é melhor do que tu, não. O Pedro tem uma diferença de você, sabe qual é? É que o Pedro pensa só nele e ele tá evoluindo. E você tá pensando nele e tá afundando. É o seu contexto. Eu sempre falo que a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Por isso que eu falo pra gente sempre estar olhando o nosso projeto. Pra gente sempre estar criando as estratégias. Pra gente sempre estar planejando. Porque se a gente consegue criar estratégia, se a gente consegue fazer um planejamento, a gente consegue visualizar o que a gente está errando. Então, assim, quando eu vejo os projetos que eu trabalho hoje, que apesar, tem coisa pequenininha, gente. Eu fiz uma rifa e consegui R$ 500. Caraca! Fiz uma rifa e consegui R$ 500. É muito dinheiro, gente. Para quem não conseguiu nada, é coisa pra caramba. Caramba, Débora, eu fiz as fichas dos meus voluntários. Eu não sabia nem que eu tinha 30 voluntários. Nossa, muito legal você ter 30 voluntários. Agora vamos organizar esses voluntários, porque tá tudo muito desorganizado. Isso é uma coisa que faz a diferença. Então são coisas pequenininhas que são fundamentais no nosso projeto. Que essas pequenas coisas fazem com que a gente, acertando pontinho por pontinho, a gente vai subindo degrau por degrau. A gente pensa muito quero captar recurso. Só que a gente tem que começar com o básico. O básico é o que vai fortalecer a gente. A gente tem que entender que a gente tem que ter a nossa base fortalecida para que a gente possa se estender, para que a gente possa ir além das nossas expectativas. Porque eu falo muito para os projetos, gente, o negócio não é você não conseguir. O negócio é você não tentar da forma correta. Porque todo mundo pode estar fazendo parceria com o poder público, todo mundo pode. Tu não consegue fazer porque alguma coisa está errada. Todo mundo consegue sim ter um patrocinador de uma empresa, ter um recurso legal. Todo mundo consegue. A diferença é como você está fazendo agora o teu básico. A sua base está estruturada? Essa é a questão. Quando eu trabalhava no projeto onde eu trabalhava, a gente começava, é bingo, é rifa, é bazar, é não sei o que lá. Isso é o básico da gente. São recursos que a gente pode pegar sem depender de muita coisa, sem depender no sentido de depende de muita coisa, porque a gente tem que sensibilizar pessoas, a gente tem que informar pessoas, a gente tem que acolher essas pessoas para o nosso projeto, porque são pessoas. Depois a gente pensa em estruturas maiores. A gente vai fazer o quê? Patrocinador de empresa, 100, 200 mil reais dessa empresa. E é assim que a gente vai fazendo. Agora eu quero uma emenda parlamentar. Tá, 400 mil. Agora a gente... Isso não é impossível.
Mas o que eu tô falando, a gente tem que começar primeiro a fortalecer a nossa base. Fortalecendo a nossa base, gente, a gente vai só subindo os degraus. E a base de tudo, gente, são pessoas. Se a gente não souber falar com as pessoas, se a gente não tiver essas 4 frases fundamentais na ponta da língua, a gente não consegue captar. Simples assim. É bem simples. E as pessoas falam impossível, Débora, eu não consigo ter recurso no meu projeto. Por quê? Você não consegue. Você ainda nem analisou por que você não consegue recurso. A gente só vê as coisas negativas. Entendeu? E aí a gente não acerta as coisas negativas. A gente vai só cada vez mais ficando mais negativo, mais no vitimismo, mais não sei, sempre, cada vez mais descendo. E às vezes a gente está subindo tanto o degrauzinho do nosso projeto que a gente não está vendo as nossas melhoras. A gente só está vendo as nossas derrotas, que na verdade não são derrotas. Por que a gente acha que é derrota? Porque a gente está comparando com projetos acima da gente. E a gente não tem que comparar com esses projetos. A gente tem que comparar com a gente. E cada degrauzinho que a gente sobe, cada coisa que a gente faz, a gente fala, pô, tô fazendo a diferença. Tô tentando fazer o certo. Pô, tô conseguindo fazer. É isso que a gente tem que ver dentro do nosso projeto. Às vezes a gente está errado, mas a gente também consegue fazer muita coisa. E sabe quem fala pra gente quando a gente consegue fazer muita coisa? Os nossos beneficiários. Conversa com eles. Quando a gente escuta do nosso beneficiário, caraca, poxa, você está fazendo toda a diferença. Sem o teu projeto não ia acontecer isso. Isso fortalece a gente. Aí a gente vai falar, caramba, eu estou fortalecido, eu tenho que ver o que eu estou errando para eu melhorar mais, porque eu preciso realmente de recurso para fazer mudança na vida dessas pessoas e de outras pessoas. Entendeu o contexto da história? Deixa eu ver aqui que o Wilson está falando comigo aqui, Débora. Ah, tá. Então, Wilson, manda para mim, por favor, Gente, se vocês também, se vocês quiserem, a gente tem no Instagram e no Facebook, se eu não me engano, a gente está com contato também do WhatsApp. Então, logo na partezinha do Instagram, vocês podem clicar ali e falar com a gente também pelo WhatsApp. Então, Wilson, se você quiser, vai lá no Instagram, clica e você tem os nossos contatos ali. Então, as pessoas que quiserem falar também comigo, se não for pelas redes sociais, manda no Instagram, a gente tem os horários certinho para falar com vocês. E a gente, Débora, eu preciso disso. Aí eu vou lá, respondo, falo com vocês, e aí vocês seguem a orientação, seguem o que vocês... Eu boto muita orientação, mas vocês seguem o que eu estou dizendo para vocês, depois vocês mandam um retorno e falam, fiz, não fiz, e Débora, fiz essa coisa aqui, mas não deu muito certo. Então, esse tipo de coisa. Então, vocês podem se inscrever lá no Instagram e pegar o nosso contato de WhatsApp, tá bom? O Wilson e todo mundo que estiver aqui também, vocês podem fazer a mesma coisa. Então, já falei com o Wilson. Deixa eu ver aqui. Olá, Silvana. Então, como eu estava falando, Souza, que chegou agora. Então, a questão, como eu disse, das 4 perguntas, que elas são fundamentais, elas são primordiais. Você tendo essas 4 perguntas, então, assim, chega hoje, fala com a sua equipe, eu tenho que se inscrever, quem sou eu? Quem é o meu projeto? Então, saber quem é o meu público, realmente o meu público. Não meu público é famílias, não sei quem, o que está no seu estatuto? O seu estatuto que vai te direcionar. É aquilo ali. Não é o que eu estou fazendo hoje. Não é o que você está fazendo hoje. Porque, de repente, o que você está fazendo hoje está totalmente errado do que o que você disse que iria fazer no estatuto. Como eu disse, a gente às vezes faz projetos, fala com as pessoas, e quando a gente vai pedir o recurso, quando estamos na porta do gol, a pessoa lê o nosso estatuto, e o estatuto está totalmente incoerente com a nossa realidade. Então, assim, o estatuto é muito importante, é ele que está ali dizendo as regras do nosso projeto. Então, assim, primeiro você pega o estatuto, vê realmente quem é o seu público, pode ser famílias, pode ser idosos, não importa, mas você tem que saber quem é seu público oficial. Mas hoje eu só estou trabalhando com crianças. Não importa, você falou que trabalhava com famílias, família tem adulto, tem criança, tem idoso, não importa. Mas hoje você focou nisso. Mas quando você fala eu trabalho com a família, a gente também tem que ver os objetivos do projeto. É cultura, é educação, é assistência. Hoje eu só estou fazendo parte dando benefício, gente. Benefício é assistencialismo. Não é assistência social. Não é evoluir pessoas, não é desenvolver pessoas. É simplesmente toma aqui uma comidinha e isso não faz diferença para ninguém. Claro que faz, porque você vai estar matando a fome da pessoa. Mas, em compensação, o objetivo é desenvolver pessoas para que ela tenha oportunidades. Ok? Para que ela mude a sua realidade hoje. Esse é o contexto. E aí, como eu disse, toda vez que a gente pensa nessas 4 frases, a gente tem que pensar sempre no como eu posso falar com essas pessoas, como eu posso sensibilizar essas pessoas que vão ser meus voluntários, que vão ser meus doadores. Então, eu não posso esquecer nunca dessas 4 frases.
Tudo que você for pensar na sua vida hoje, você tem que ter as 4 frases num texto. Sempre, sempre. Ah, eu vou ter que responder assim, 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 assim. Não. Faz um texto. Olha, o projeto é isso, o público é isso, mensalmente eu gasto aquilo, e as minhas fontes de recurso é isso, isso, isso. Porque são coisas que as pessoas vão perguntar. Se você for numa empresa hoje, são as 4 perguntas que a empresa vai fazer. Se você for se inscrever no edital, agora, se você for lá no Prozas, pegar um edital, vão ser essas 4 perguntas que vão estar lá. Claro, e outras. Mas todo lugar que você possa se inscrever, que você possa pedir recurso, essas 4 perguntas são fundamentais para a gente. A diferença é, você não vai responder as perguntas. Você vai montar um texto, tá? Onde você vai apresentar essas 4 perguntas dentro desse texto. Ah, Débora, mas como eu vou fazer isso? Você vai treinar. É treinamento, gente. A primeira coisa que a gente faz é falar com os nossos voluntários. Se hoje você tem voluntários, faz reunião de voluntários. Olha só, meus voluntários, vocês sabem que o projeto Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças e adolescentes na parte da educação e cultura. Nós hoje estamos atendendo 100 crianças, gente, com um gasto mensal de quase R$7.000. E o problema todo é que a gente não está tendo recurso para a gente pagar os nossos gastos. Vocês sabem que a gente tem professores, esse tipo de coisa. E aí você... É treinamento. Você está treinando com seus voluntários. Ah, mas eu não faço reunião todo dia. Tudo bem. Novos voluntários. Quando os novos voluntários chegar, você, de novo, oi, gente, prazer, meu nome é Débora, a Fundação Débora Quero Ser Feliz, trabalha com criança, ela lá na parte de educação e cultura, hoje nós estamos trabalhando com 100 crianças. Por que eu estou falando isso? Quando você for falar com um patrocinador, com uma empresa, você está na ponta da língua aquela frase. Aquele texto ali está dentro de você. E aquela coisa, você, cada vez mais que você sabe do projeto, a pessoa pode perguntar, você vai lá, dar as respostas na ponta da língua. E isso é fundamental. E como eu disse, essas 4 perguntas, elas têm que estar num texto, e essas 4 perguntas têm que estar também de um contexto onde você consiga sensibilizar as pessoas. E essa sensibilização, como eu disse, é você trazer essa pessoa para dentro do projeto. Você trazer essa pessoa para a realidade a qual você está dizendo que vai mudar. Você lembra das crianças de comunidade que não têm oportunidade, a escola não está muito boa. Então, a gente está proporcionando uma educação onde elas podem passar para escolas particulares, que possam ter um futuro melhor, elas estão vendo cultura, elas estão vendo que existe oportunidade, a gente leva para o cinema, a gente faz isso. Você está trazendo aquela pessoa que você está pedindo recurso para dentro da sua realidade. E aí ela vai falar o quê? Caramba, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu vou colaborar sim com esse projeto. É esse o contexto em relação a como a gente vai captar recurso, como eu disse, pessoas, produtos e serviços e dinheiro. Mas sem essas 4 perguntas, sem vocês analisarem isso dentro do projeto de vocês, não tem como o nosso amigo Genilson falou, qual é o pulo do gato? O pulo do gato, gente, vamos dizer assim, é vocês pelo menos saberem a base do projeto de vocês. Se vocês não souberem o mínimo do projeto de vocês, não tem como você pedir recurso para as pessoas, não tem como você sensibilizar as pessoas. Porque às vezes você sabe o que é o projeto, mas as pessoas lá fora não sabem. Entendeu? Então, gente, eu quero agradecer a vocês. Eu acho que eu passei o conteúdo de hoje. Eu também, como eu falei, eu acho que eu passei porque eu respondi tantas perguntas, mas eu acho que realmente coloco em prática isso, como eu estou falando, essas 4 perguntas. Sempre para pensar, pergunta para a equipe, desenvolve essas 4 perguntas dentro do projeto de vocês, e aí vocês vão ver. Se vocês não souberem responder, gente, significa que a base do projeto não está feita ainda, ok? Então, deixa eu ver aqui, o Genilson falou. Débora, você falou? Então, não só um caixa não, Genilson. Então, a gente precisa saber quantos... Claro que é um caixa também, mas a gente também tem que ter outros recursos. Por exemplo, você pode ter um patrocinador, você pode fazer eventos. A gente diz que o patrocinador, ou um recurso público, ou um edital, ele tem que estar numa base de 30%, 40% dos recursos do nosso projeto. Os outros 60%, a gente diz que tem que ser pessoas físicas. Claro que a gente pode dividir, 30 recurso público, 30 eventos, 40 não sei quem. A gente pode, porque a gente tem a fonte de recursos que a gente tem são imensas. Mas a gente tem que ter várias fontes de recursos. E, claro, a gente também tem que ter um fundo de caixa. Porque, assim, a gente está num momento de crise, e se a gente pensar, eu não tenho recurso nenhum, e agora eu não estou captando nenhum mesmo, será que depois da crise eu tenho um projeto social? E aí a gente pensa, a gente não pensou em nenhum momento de ter um fundo de caixa, de ter ali o nosso patrimônio, que a gente fala assim, um fundo de caixa que é o nosso patrimônio mesmo. Não só, mas o fundo de caixa é um caixa 2. Não é um caixa 2, gente. É um fundo da instituição. Todo mundo tem que ter um fundozinho. Você não tem uma poupança?
Gente, uma poupança é, se eu ficar desempregado, eu tenho aquilo ali para sobreviver pelo menos 6 meses, se eu não conseguir outro emprego. É isso que o projeto tem que pensar. Eu tenho que ter um fundo de caixa, porque se acontecer qualquer coisa, eu consigo ter 6 meses para sobreviver ao projeto. Em 6 meses, eu tenho que criar estratégias para daqui a 6 meses eu ter recurso novamente para o meu projeto não fechar. É isso que a gente tem que pensar. Não pensar no, hoje eu tenho recurso, aí eu vendo meu almoço para pagar a janta. Amanhã vamos ver como vai ficar. Nunca vê o amanhã como vai ficar, gente. A gente tem que plantar hoje para colher coisas boas amanhã. E a gente está esquecendo muito disso. A gente não está plantando direito. A gente só está pensando em colher os frutos. E os frutos só são colhidos quando a gente planta, a gente vai exercer direitinho, a gente vai molhar nossa plantinha, a gente vai botar adubo. Isso em relação ao nosso projeto. Isso que a gente tem que entender. Hoje a gente está lá pensando na plantinha, a gente está adubando a terrinha. Por quê? Porque amanhã a gente vai colher coisas muito melhores. Ah, é muito chato, Débora, ficar plantando, ficar regando. Gente, mas a vida é essa. Né? Assim, a gente planta, cresce e a gente colhe. É isso. Se a gente não colher, se a gente não plantar direito, a gente não vai saber o que vai vir amanhã. E muitos projetos estão nesse contexto hoje. Eu não sei o que eu fiz, eu fiquei só empurrando com a barriga, e amanhã eu não sei nem se meu projeto vai estar vivo, porque, infelizmente, a gente entrou no meio de uma crise. Então, a gente tem que pensar nisso, como eu disse, leva as 4 perguntas para vocês e tenta realmente dar base ao projeto de vocês, porque essas perguntas são fundamentais para uma captação de recursos. Gente, muito obrigada. O Instagram está aqui me expulsando e aí vai cair. Então, deixa eu dar para vocês uma boa noite. E olha, eu dando boa noite para vocês. Um bom dia e de noite a gente vai estar aqui novamente. Tchau, tchau.